Pode Vou dar continuar. uma de discípula de Adriana. Vá, pode continuar. Agora eu nem sei onde que eu parei. Que eles colocavam essa carga nas costas do povo. Eles não conseguiam cumprir, mas obrigavam as pessoas. E hoje a gente vê isso aí. Muitas pessoas pensam que para chegar a Deus precisa se flagelar, que tem aqueles lamentadores da alma, tem aquele pessoal que acha que o sofrimento de fato e de verdade vai levar a Deus, mas não vai, porque na verdade é isso que vai afetar, vai afastar a pessoa de Deus. Porque é tanto sofrimento que ela chega a pensar que Deus não existe. E foi os fariseus que disseminou isso como um fermento, porque era uma seita pequena, a princípio só de homem, e foi se espalhando por todo o povo. E é um pessoal que estava em qualquer lugar, era igual capim. Jesus foi para Genezaré, eles foram atrás, fora os que já estavam lá. Chegou aqui, provavelmente essa raça já estava aqui esperando tudo para atrapalhar a obra de Deus. E muitas vezes a gente não se percebe isso. A gente vê que ao invés da pessoa se juntar para dissipar o evangelho, levar a palavra, levar a salvação, não, as pessoas ficam concorrendo entre si. Quando o que Jesus já disse, no reino de Deus, o menor vai ser aquele que serve. Então, todo mundo ali, o maior cargo que alguém pode ter é o de servo. É servir a Deus, vai ser o maior cargo que a gente vai chegar a conquistar na nossa vida. E eles estavam aqui disputando pelo poder, não era nem tanto o dinheiro, porque durante todo esse tempo que eles vinham roubando o povo, eles tinham de sobra. Eles não queriam perder o poder, dominar aquele povo, porque o que eles diziam, o povo obedecia como se fosse o próprio Deus. E as pessoas não atentam para isso. A pessoa não para pensar, vê de fato os dois lados, o que convém, que aquilo está certo, pede sinal. Hoje a gente está vendo a degradação que o mundo está. Já teve guerra, e eu falo direto, o que me preocupa não é os rumores de guerra, é o tratado de paz. Porque aí sim, Jesus disse que vai ter guerra, rumor de guerra, vai ter pandemia, as luas de sangue, já teve 2 ou foi 3, mas ele disse que quando todo mundo estiver tratando da paz, é que ele volta. Então as pessoas não se apercebem para isso, ficam naquela que é religiosidade, fica naquilo que houve Jesus volta, que Jesus vai voltar sempre. Alguns líderes maus, como esses daqui, vão aproveitando da inocência do povo, e o povo, muitos têm a Bíblia na mão, não para ler nem para meditar e não percebe que os sinais estão se cumprindo, a natureza já está dando sinais, e que mais dias ou menos dias Jesus volta e não vai ter mais tempo. E muitas vezes a gente fica ali atravancado, com medo de falar a verdade para uma pessoa, para não perder a amizade, para não perder aquilo que tem com a pessoa, e a pessoa está ali, ó, indo, e a gente não faz nada, enquanto que o nosso tempo está acabando. Perfeito. Quando teve um momento que Maiana interrompeu Fernanda e falou sobre a questão do tomar lugar à mesa. Realmente, a fé, ela é violenta, né? Então, quando você fala de tomar lugar, você fala de uma coisa violenta. A pessoa que vai desenvolver uma fé maior que a sua, ou de melhor qualidade, ou de fato sustentar a fé até o fim, esses daí é que vão chegar e vão tomar lugar à mesa. A salvação está aí para todo mundo, mas só vai realmente tomar posse dela quem de fato tiver uma fé violenta. Quando a gente fala sobre o fermento, para ficar mais claro, Maiana falou bem, mas eu acho que ela poderia ter até esmiuçado mais o assunto, é justamente do fato dos benditos fariseus acrescentarem mais itens a serem seguidos do que já existe na lei mosaica, do que já existe entre os livros dos profetas. E é nesse momento onde eles se tornam excesso,
Se a gente pensar num fermento, num pão, não vou nem pensar um bolo, que não existe bolo sem fermento, né? Complicado. Mas no pão, é capaz de fazermos o bolo sem fermento, e ele simplesmente não vai crescer, né? Vai ficar aquela coisinha achatadinha, e isso a gente vê bastante, até teve um documentário que falou sobre, passou até na Record, o pessoal indo lá, subindo o Monte Sinai, e eles fazendo pão na pedra ali naquela hora, um pão sem fermento. Então, uma coisinha achatadinha que eles rasgam na mão e se dividem, aquilo ali parece mais uma panqueca e eles chamam de pão. O pão Perfeito. sírio. Não, acho que é menos até do que pão sírio. Pão sírio ainda tem uma gordurinha. Mas, quando você acrescenta o fermento, a massa é aquela coisa fininha. Acabou. O pão ia ser só isso. Aí você coloca o fermento, aquela coisa reage com a massa e aquilo fica inchado. Toma uma proporção, né, descomunal, não é natural, e foge realmente do que seria o natural. Beleza. Quando estivermos falando de culinária, o fermento é muito bem-vindo. Mas quando estivermos falando da vontade de Deus, não tem por que haver acréscimos. E isso é aquele bendito peso que se coloca, é o fardo que se coloca sobre as pessoas, exigindo-se cada vez mais que elas cumpram coisas que necessariamente não são espirituais. Exemplo, algumas denominações falam que você tem que ir para a igreja sendo mulher de saia ou de vestido, não pode usar calça. Bem, onde isso está escrito na Bíblia? A mulher não pode usar o brinco. Onde isso está escrito na Bíblia? A mulher não pode sentar do lado do homem. Que sentido faz isso? Então, são preceitos de homens que são acrescidos, né, acrescentados a toda a lei de Deus, que já é pesada, venhamos e convenhamos, ela já é uma lei pesada, impossível de se cumprir, é um assunto até já esgotado aqui entre a gente. E aí chega esses caras e bota mais coisa. E no final das contas, vocês sabem que os judeus, eles não seguem tão somente a Torá e os profetas, que seria o Antigo Testamento. Além disso, eles seguem outros livros ditos de sabedoria, escritos por rabinos. E aí a gente vai ter a Mishnah, se eu não me engano, tem um Talmud, acho que tem mais uns 3, 4 livros, não tenho certeza. Mas, enfim, de todos, o que realmente eles mais seguem é o Talmud. E daí, a gente vai observar que dentro do Talmud, o que existe são essas regrinhas, que são completamente não espirituais. O fato de você usar calça, saia, máscara, isso não aumenta a sua espiritualidade. E na cabecinha deles, isso, pelo contrário, vai acrescentar sua santidade, porque aquilo, você não faz só isso, você, além de fazer tudo isso que Deus manda, você ainda faz mais isso para provar que você é muito mais santo do que Deus esperaria que você fosse. E aí, nesse momento, a gente já perde um contexto espiritual e entra realmente na carnalidade, como Maiana bem falou, na religiosidade, como Monique está aqui soprando no meu ouvido. Então, é isso mesmo. O objetivo do Senhor Jesus, quando fala do fermento, é disso, são coisas que são acrescidas e que não são necessárias. Na culinária, fechou, vale a pena. Comer um pãozinho mais gordinho e menos maçudo é mais legal, é mais saboroso. Para quem gosta, né? O bolo, se não tiver o fermento, fica aquela coisa lá, né? Sólida, quase que incomível. Então, o fermento é bem-vindo. Mas na culinária, aqui agora a gente falando, não. Entendeu? Monique quer falar. Só que Maiana levantou a mão primeiro. Você não levantou a mão, agora você fica aí esperando. Pode falar, Maiana. Fora que
para viver todas aquelas leis, como sustentam até hoje, tinham que cumprir todas. Não adianta cumprir 10 e deixar um, ou 12. Tinha que ser... Peraí, que agora eu já me perdi. Calma, respira. Eram 12, né? E agora tem uma vida que falou tanto. Eram 12. Não adiantava cumprir 11. Não adianta você ir perfeito, lá no final você deixar um. Porque aquele você ia perder tudo que você fez lá atrás. E fora isso também, ainda tinha a questão que eles estavam discutindo por causa de comida ainda. Ah, foi porque nós não trouxemos comida. E não tem nem um mês, que eu acho que tem nem uma semana que esse povo viram 2 multiplicações de pão. Aí Jesus tem que chegar lá e dizer, peraí, você é besta, você não tem memória, é isso? Está com problema, bateu a cabeça na pedra? Porque aqui eu imagino Jesus dizendo, só faltou pegar pelo pescoço. Não tem, não. Ontem a gente viu que não tinha nem muito tempo, teve a primeira multiplicação. Teve a segunda, ele já não teve aquela boa vontade agora com esse outro povo. Aqui eles esqueceram, era eles que iam ficar com fome. Mas Jesus, novamente, eu não multipliquei. A pessoa, quando ela está no bem bom, Deus é maravilhoso e tudo, mas basta um probleminha de nada para ela esquecer tudo que Deus fez lá atrás. É como se aquele problema apagasse tudo que Deus fez por ela. Isso é ser também, de certa forma, ingrato, que é a raiz de todos os males. É a ingratidão, é a pessoa não ter memória. É aquela música de Sérgio Lopes, que eu gosto muito, Tente Lembrar. Deus faz tanto por a gente, aí em um momentinho que o dia mal vem, chega pra a gente esquece de tudo e quer culpar Deus, quer jogar tudo na cara de Deus, como se a culpa fosse de Deus, porque de certa forma a gente tem a nossa parcela ali. A raiz de todos os males é o amor e o dinheiro, viu? Mas eu compreendi o que você quis dizer. E outra, pessoal, apesar de o texto estar sendo corrido, não significa que eles viram há 2 semanas atrás, há uma semana atrás, a multiplicação. Isso não acontece. Talvez isso já tenha acontecido há alguns meses, tá? Anos eu não acredito, né? Porque o ministério todo de Jesus foram 3 anos e a gente já está no capítulo 16 de Mateus, está quase no final do livro. Então, a gente está discorrendo aqui 3 anos, não tem uma semana ou 2. Lembremos que da primeira multiplicação até a segunda, eles atravessaram aqueles montes todos, aquelas montanhas, aquilo não é fácil, aquilo não se faz em 1, 2 dias, percorreram não sei quantos quilômetros para chegar lá na Fenícia, a pé, exatamente. Não tinha camelo, eles não tinham, nunca vi aqui na Bíblia falando que eles tinham um camelozinho, entendeu? O camelo era caro, não tinha como eles ficarem bancando isso para 12 discípulos. Não tinha cavalo, não tinha nada, isso era a pé, então as coisas não estavam acontecendo de uma semana para outra. Parece no texto que sim, foi uma coisa breve, mas não era breve, né? E por isso fica parecendo que é fácil, a memória do ser humano é muito falha, né? A memória da gente é muito curta. Então, por isso fica parecendo que eles Nem todo. esqueceram o que aconteceu há 30, 60 dias atrás, tá certo? Claro que coisas marcantes assim não é para esquecer mais nunca, tanto é que está escrito na Bíblia e já se passaram mais de 2000 anos. Não é para se esquecer mais nunca coisas assim. Mas a gente entende, já falamos sobre isso, a resistência daqueles judeus, aquela coisa toda, aquela cultura, enfim, tá? Então, eles sempre ficam naquela história, poxa, Jesus está contando com a gente, como é que a gente vai resolver isso? Então, a primeira coisa que eles pensam é na força do braço, como é que vamos realmente resolver isso? Tecnicamente, né, mecanicamente. Eles não pensam na espiritualidade. Vejam que Jesus multiplicou o pão 2 vezes, mas ele simplesmente não pegou e repartiu o pão. Qual foi a primeira coisa que ele fez quando pegou o pão? Ele levantou aos céus e deu graças a Deus. Consagrou, apresentou. Perfeito, ele usou a fé. E esses discípulos ainda não têm esse entendimento. A fé deles é estimulada quando o Senhor Jesus começa a praticar a dele. Aí se incentiva que eles pratiquem a deles. Monique quer falar. Agora, deixa eu só
complementar rapidinho. Complemente. Fora o que a senhora falou agora, isso deles se cobrarem. A pessoa se cobra muito, quando na verdade Deus nem cobra tanto assim. E ela fica ali se cobrando, atravancando a vida dela, porque por mais que Deus disse lá atrás, anda na minha presença e ser perfeito e tal, mas ele estava falando da perfeição espiritual. Aqui a pessoa quer se cobrar uma perfeição física, ser a melhor pessoa do mundo, o que não vai nunca acontecer. Ok. O que mais me chamou a atenção aqui realmente foi a aliança, né, dos fariseus e saduceus, que, como Maiana muito bem colocou, são alianças que os demônios hoje em dia eles fazem. E trazendo para os dias de hoje, Oi? Discípula de Dona Cida, velho. Aê, Dona Cida! Depois a gente explica, vai. A Adriana vai ficar com inveja. E trazendo para os dias de hoje, normalmente, é o que a gente acaba vendo. Por exemplo, a pessoa está na igreja e aquela pessoa não desenvolve a fé. Mas por quê? Eles acabam fazendo a mesma estratégia que os fariseus e os saduceus fizeram. Que qual foi? Oprime aquela pessoa, vai sobrecarregando aquela pessoa e faz aquela pessoa esquecer da grandeza de Deus. Eles sabiam que Deus existia e tinha histórias do que Deus já tinha feito, mas eles sobrecarregavam, como Lília bem colocou, nos comparando com bolo, com pão, com fermento, a gente vai inchando e vai inchando com aquelas situações que não edificam, não vão aproximando de Deus. Os demônios vêm, como Maiana falou, né? Sobrecarrega, vem com mais 7. Com o intuito de quê? Oprime aquela pessoa, vem com problemas, vem oprimindo psicologicamente, porque você não é capaz, você é isso, você é aquilo. A pessoa sozinha, porque a gente acaba vendo que às vezes nem a denominação que ela segue, às vezes nem põe tanta religiosidade nela, mas o diabo acaba colocando nela que é aquilo que está faltando, como eles fizeram. Você não precisa de Deus, você precisa cumprir isso aqui para você se tornar de Deus. Então, às vezes a pessoa está na igreja perdida por conta disso. Os demônios acabam oprimindo, às vezes nem está possuída, mas a gente sabe que eles sopram nos nossos ouvidos. Então, acaba oprimindo e isso vai tomando a proporção. E quando a gente coloca muito fermento no bolo, o que acontece? Ele acaba explodindo. Então, a pessoa passa anos e anos na igreja, não desenvolve espiritualmente, não consegue conhecer a Deus de verdade. E sim como eles antigamente, só de ouvir falar, nossa, ele abriu o mar vermelho, ele multiplicou o pão, ele multiplicou o peixe, mas eles não tiveram uma intimidade próxima com Deus, e foi tanto fermento que até ele mesmo colocou em si, vem de fora, mas ele mesmo se coloca, não suporta, acaba explodindo, e na maioria das vezes, como a gente acaba vendo, acaba saindo. Adriana, quer falar alguma coisa aí, Adriana? Tô sem energia, não. É o notebook aqui mesmo que tá. Contra a luz. Não, que sempre fica clarinho aqui. Hoje tá assim. Eu acho que é você. Você deve estar com a aura escurecida. Deixa eu ver. Se eu. Ó, clareou. Verdade, clareou. mas eu tô aqui, ficou claro também. O problema é você. Fala aí, Adriana. Ah, tá com a internet ruim. Tá. Tudo bem, então. Andresa. Andresa, falar alguma coisa, Andresa? Andresa chegou quase no fim. Vou levantar a mão. Eu cheguei aqui no final. Cheguei no final. Não tenho o que acrescentar, né? Fala aí, Isis. Eu não vi você levantando a mão, não. Perdão. Eu vi Dona Cida levantando a mão. Foi impressão minha. Não, Dona Cida chega a abrir o olho, olha. Oxi. Ó, rapaz, Dona Cida. Eu não vou chover muito no molhado na questão do fermento. Mas o que me chama a atenção é que o fermento é uma pequena fração da receita, que tem o poder de realmente transformar, não a essência, mas o resultado final. E Jesus fala o que é esse fermento. É os ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. Inicialmente, eles divergem de apenas uma crença. De toda a crença, eles divergem apenas em um ponto. E esse ponto é capaz de torná-los inimigos. E Jesus representa o novo, representa
é, um, Casos de família. Só aqui que não, ficou só mudo? vou baixar a televisão um pouquinho. E Jesus, ele representa o novo, até anotei. O fermento é a incredulidade. É a incredulidade, mas também o fermento é algo que não vemos, mas podemos perceber os resultados, o resultado final. E podemos perceber esse fermento nos fariseus, no seu comportamento, no seu agir, na sua falta de compaixão para com o outro, para com os menores, os que sofrem. Essa grande diferença entre os fariseus, saduceus e Jesus. Jesus vem com um olhar de compaixão, de sentir a dor do outro e até querer pegar um pouquinho da carga do outro para não ficar tão pesado. Então, Jesus divide essa carga. Jesus traz o milagre, traz a cura, a fim de tornar a vida daquela pessoa mais suave. Apesar de todos os conflitos que o ser humano tem, sim, a doença acaba podendo viver melhor e até poder se voltar mais para Deus. Eu pesquisei também, eu li um pouquinho sobre Jonas. Quando Jesus fala que o único sinal vai ser o sinal de Jonas, não é qualquer coisa, não é qualquer sinal. É um grande milagre. E eles têm essa informação, isso faz parte do grande plano de Deus. O único sinal seria a ressurreição de Jesus na cruz, porque Jonas ficara 3 dias dentro da barriga do grande peixe, mas depois ressuscitou. O sinal de Jonas é um chamado ao arrependimento e a crer em Jesus. E avisa ele sobre a incredulidade. A história de Jonas é muito rica, esse sinal realmente é muito rico, e prova que não foi algo, não é uma lenda. Aconteceu, foi verídico, tanto que Jesus usa como referência para falar da sua futura experiência, que vai ser a morte e a ressurreição. E essa mensagem, esse sinal, mostra que sempre há tempo para o arrependimento. A gente até pensa enquanto a vida, a esperança, mas Jonas, ele teve na barriga do peixe, ele foi a morte, ele estava em um momento onde não havia esperança, Era um grande peixe, era um mar revolto, mas quando ele se voltou para Deus e se arrependeu e orou a Deus, Deus deu ordem a um animal ser irracional e esse ser o obedeceu e expulsou o Jonas e ele pôde, enfim, cumprir algo que ele não queria, mas que era a vontade de Deus. E a vontade de Deus ela é soberana. Aí eu botei que realmente é um sinal, uma prova irrefutável, em termos jurídicos, é uma jurisprudência, é um precedente, é o plano de Deus irrefutável. Aí eu pesquisei o significado de sinal, prova e milagre. O sinal e a prova elas são quase sinônimos. O sinal é qualquer manifestação que permite conhecer, reconhecer ou prever alguma coisa. Prova é aquilo que demonstra que uma afirmação ou fato são verdadeiros, evidências, comprovação, manifestação, sinal. E o milagre não pode ser representado como um sinal. O milagre é um ato, um acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais. Acontecimento formidável, estupendo. E quando Jesus fazia os milagres, não era para se agradecer
ou para mostrar que ele era poderoso. Os milagres eram para ajudar o povo. As curas não era algo para mostrar que ele era Deus. Ele estava usando o seu poder como forma de compaixão, como forma de ajudar aqueles que sofrem. Bacana. Alguém mais alguma coisa a acrescentar? Pode falar, Maia. O cuidado, estar sempre atento contra todas essas coisas, porque ele fala para acautelar-vos. É isso mesmo, só que às vezes minha língua trava. Fique atento, fique alerta, se afaste dessas coisas. Ele não está nem dizendo se para você... É como ele fala, da aparência do mal. Não é nem o mal em si, é a aparência. Fique atento. Se você manter sua comunhão com Deus, a sua vigilância, você não vai cair nesses enredos do diabo. O diabo não vai achar brecha para entrar na sua vida. Pois é, pessoal, o tema central dessa passagem, deixa eu perguntar a Fernanda. Fernanda, qual é o tema central aí da passagem? Pô, Fernanda tá dormindo, velho. Acorda aí, dona Cida. A senhora também está fazendo discípulo aqui, ó. Fernanda tá dormindo. Qual o tema central desse texto, Fernanda, que você entendeu? Sim, botando a ideia em ordem, acordando. Fala 300, fala 300. Oi. É o que aí, rapaz? Acorde, na moral, velho. Tá, vamos lá. Sim, eu ia falar a mesma coisa de novo, é? Não, só quero Tema saber qual o central. tema central dessa passagem, desse texto. Qual o tema central? Velho, Tá peraí que eu devagar, digo. quase parando. Tá devagar, quase parando. Tá bom, Vai para a dona Cida, depois eu volto. vou te liberar. Tema central aqui, pessoal, pelo menos para mim, não sei para vocês, é justamente a gente estar vigilante com aquilo que as pessoas nos trazem, tá certo? Não só pessoas da nossa própria fé, como pessoas também de outras denominações, de outras fés diferentes, de religiões, de seitas, pessoas que fazem parte do nosso convívio habitual, parentes, amigos, colegas de trabalho, desconhecidos no ponto de ônibus. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente ouve, coisas que a gente pode ver de repente na internet, entendeu? Nas redes sociais. Quando a gente vai no Google e pesquisa, vocês já viram, a gente vai lá e pesquisa um texto bíblico, e o que a gente encontra são coisas absurdas, né? E heresias satânicas que desviam completamente o conteúdo sagrado, né? E fazem uma miscelânea, uma confusão. E o objetivo é realmente desvirtuar, né? Os incautos, né? Os despreparados, os inocentes. E a gente tem que ter, sim, esse cuidado, saber discernir aquilo que nos leva à espiritualidade, aquilo que é realmente importante para a gente, aquilo que não. Vou falar para vocês, hoje eu estava conversando com uma cliente minha, ela me procurou pelo Zap, falei com a AVC com ela pelo Zap, e ela falando que estava muito triste com ela mesma, que não estava se sentindo digna de se aproximar de Deus. Bom, mas essa menina estava numa pegada tão legal, entendeu? Ela estava buscando o Espírito Santo, sabe? Estava tendo um desenvolvimento espiritual muito interessante, muito legal mesmo. E já estava servindo, estava lá num grupo, bem bacana. Mas no meio onde ela vivia, eu imagino, não perguntei,
Mas todo mundo com quem ela tem se relacionado, pelo menos as pessoas que ela tem comentado comigo, não sei todo o resto, não sei se realmente elas têm uma aproximação muito grande com essas pessoas. Sai. Oxe, você sai. Então, sai. Então, ela via em seu redor todo mundo casado. Não sentimentalmente bem resolvido. Ouviram? Eu estou falando de casado. Casado. E isso fica lá, ó, na cabecinha dela, martelando. Pô, todo mundo está casado. Você já está chegando aos 30. Você não tem ninguém. Você não tem nem um raio de luz no final do túnel. Enfim, conversa vai, conversa vem, ela se deixou contaminar. Só que ela não se deixou contaminar, pelo que eu entendi, pelo que as pessoas em redor falavam. Ela acabou se deixando contaminar pelo que o diabo soprou na mente dela. Que todo mundo estava casado, bem resolvido, não são sinônimos, mas na cabecinha dela. Todo mundo casado, e ela estava ficando para trás. Beleza. Qualquer pessoa que tenha pelo menos 6 meses de Igreja Universal vai entender que homem cuida de homem, mulher cuida de mulher. Concordam? Então, para quê? Para evitar justamente o diabo, né? Porque, inevitavelmente, vai acontecer de existir atração de uma das partes. Isso aí é batata. Vai acontecer. Né? Tem aquela pessoa que está dando atenção, está cuidando, poxa, ela é tão legal, olha, ela me ouve, me dá conselho, né? De vez em quando me elogia e pronto. Está na igreja. Está na igreja. Enfim, pessoal, então o primeiro erro dela, ela acabou se interessando, cuidando, começou a cuidar de um rapaz. A intenção era boa? Boa! Intenção perfeita, maravilhosa, né? Cuidar de alguém e levar para a salvação. Tem alguma coisa mais nobre do que isso? Não. Mas ela começou errado. Como a Ana falou, poxa, você não está vendo a aparência do mal? Não. Aí você continua deixando que o dardo inflamado do maligno fale com você. E o diabo fala o que quer ouvir. O fermento do cão falando com você. Beleza. Além de ela estar tentando ajudar esse rapaz, que é um rapaz desviado, para mim é demônio dobrado, ou demônio octuplado, né? Octuplado, se é que existe essa palavra. Vou procurar. 8 vezes pior. Aí ela vai, começa a ajudar essa pessoa, e olha que coisa, cara. Gostoso. Se interessa. Fofinho. Se interessa. O cara quis ir para a igreja, mas ela gostou dele? Pô, velho, você tá parecendo um clone. E no final das contas, rolou o beijo. Para mim, ela falou até o beijo. Não entendi, né? Ela deixou a preocupação dela com a salvação dela estava tão grande, o que ela passou para mim, que eu imaginei que tivesse sido algo além. Mas ela só falou de beijo. Só falou de beijo. Seja como for, ela disse que essa pessoa a desiludiu, que ela confiou em alguém e ela ficou desiludida, certo? Sai daqui. Aí o que acontece? Ela esfriou na fé, porque o diabo começou a acusar que ela estava em pecado. Ela acreditou nessa palavra. Ela começou a se acusar. E aí ela esfriou totalmente, já a ponto de sair da igreja. Então, a gente tem que se cuidar. Estamos falando aqui do fermento dos fariseus, de pessoas que, em princípio, são religiosas, tá? E que podem estar no nosso meio e que podem comprometer toda a nossa espiritualidade. Mas não só isso, o diabo está permanentemente tentando nos derrubar, tentando nos destruir. Cara, se você percebeu um vislumbre da aparência do mal, acabou. O que você tem que fazer? Identificou o problema, cai fora.
ou entrega ele a quem lhe é de direito. O correto dela era orientar o rapaz, vá para a igreja, procure o obreiro, procure o pastor. Ponto. Ela não tinha mais que se envolver com isso. Não é novidade para nenhum de nós. Então, eu cheguei e falei com ela, olha, você caiu num laço desse, do diabo, porque você quis. Porque, venhamos e convenhamos, você sabia que você não podia estar orientando o homem, você sabia que você não deveria nem estar se misturando com pessoas que estão desviadas, isso já que você não tem estrutura, ela não tem o Espírito Santo, você não tem estrutura para estar cuidando de pessoas nesse nível, então dê a quem de direito essa responsabilidade. Cuide, sim, daquelas pessoas que estão próximas a você, que são mulheres, e que você está na mesma altura que você, são pessoas que são novatas na fé, entendeu? Então, tenta chegar junto, se introduz mais no grupo, fortalece a fé no sentido, olha, vamos para a igreja, quarta, sexta, domingo, nesse sentido, né? Tudo bem, agora você tem o Espírito Santo. Se você já tem o Espírito Santo, você só cai numa cilada dessa se você for muito burra. Porque o próprio Espírito vai dizer, olha, chegou, é até aqui, você sabe que não é para você estar cuidando de homem. Vai lá e cuida de mulher. Então, eu tenho orientado vocês aqui, pessoal, chega 20 minutos junto mais das cedo. pessoas, chega para cuidar das pessoas, estou falando com vocês, chega mais cedo na igreja e tal, para cuidar das pessoas, mas tenham esse discernimento. Vão cuidar de mulheres, pô. Não procura homem, a não ser que seja alguém assim, tipo um amigo. Você tem o Espírito Santo, é um amigo. Está dentro da igreja, dentro. Não é no Zap Zap, não é na porta da casa dos outros. Não vejo erro em você chegar e dar uma palavra, tá? Agora, ficar todo dia entrando em contato, isso vai dar demônio. Se você for casada, se você for solteira, se a pessoa for casada, vai dar demônio. Foge da aparência do mal, certo? Existem muitos outros exemplos. Esse eu estou falando do exemplo que hoje apareceu para mim. Assim que eu saí da igreja, ela veio conversando, ela falou via mensagem dela no celular, e voltei para casa e fiquei conversando com ela por mais ou menos 1 hora. Então, todos os dias tem pessoas pedindo socorro, pessoal. Pode, depois que eu terminar. Tá? Todos os dias tem pessoas pedindo socorro. E devemos estar prontas para socorrer, mas usando o discernimento. E só uma observação que depois que eu fui... Tem só um mês que eu fui levantada colaboradora e você vê que as pessoas acabam te procurando para orientação, para atendimento. E até com mulher mesmo, tomar cuidado, porque às vezes o diabo usa aquela pessoa que você está na boa intenção para cuidar, para orientar, e ele usa palavras, histórias, situações até para tentar atingir a sua fé, e como Lília falou. O Espírito Santo, na mesma hora, ele te avisa. E aí, na mesma hora, você corta, você já fala, não faça mais isso, já vai sendo curto e grossa mesmo. Olha, isso está errado, não deve ser feito. E se a senhora continuar no erro, é porque a senhora não está querendo mais de Deus. Já para cortar, que é aquilo e acabou. E até se com o Espírito Santo já tem, e ele avisa de imediato, então, para quem não tem também, tomar esse cuidado, porque é perigoso. Pode falar aí, dona Cida. Finalmente, dona Cida raramente levanta a mão, velho. Ela levantou hoje. Pô, dona Cida. Vai lá, dona Cida. Vou contar uma coisa. Conte, dona Cida. Igual a Bispo Macedo. Vou contar uma coisa que aconteceu. Vai confessar seu pecado. Não, não foi pecado. Eu vou falar uma coisa que aconteceu. Como eu boto no Facebook, que eu sou universal, né? E conversando, aí um ex-namorado meu pegou não sei como foi que ele achou meu celular, que ele me adicionou no Zap. Aí começou a falar comigo e tudo, conversei com ele. Não, sou da Universal. Ele, você é da Universal de Vilas? Sou. Aí ele foi lá. Aí, quando acabou a reunião, ele veio, falou comigo. Eu digo, oi, tudo bom? Não sei o quê. Conversei com ele e tudo. Tá. Aí, Seu André com ele. sabe disso? Tá doido? Ele não quer nem que eu vá mais para a igreja. Continue. Aí ele falou comigo, contou que ele estava com a filha, que tinha depressão. Eu falei com ele que era para fazer as correntes e tudo.
e a esposa dele ele tá com problema no casamento, mandei ele fazer a terapia do amor, e depois disse a ele, olha, aqui na Igreja Universal nós temos uma meta. Mulher, por exemplo, orienta a mulher. Eu sou evangelista, se sua mulher vier, quiser conversar comigo, eu vou conversar com ela. Agora, eu vou passar para... Aí eu apontei para seu Rafael e seu Marcelo, que não é o esposo da senhora. Se você quiser conversar, você vai conversar com ele, porque ele vai te orientar direitinho, porque aqui na Igreja Universal é homem com homem e a mulher orienta a mulher. Né? Aí eu vi ele, também depois desse dia, eu falava com ele, oi, tudo bem, o que há? E ele fez a corrente uns 3 meses e tudo. Aí, de vez em quando, ele perguntava alguma coisa aqui, eu respondia em monossílabos, né? Porque eu disse, eu sou macaca velha, eu assisto muito Obreiros e Focos, e eu sei a artimanha de Satanás. Comigo, ele está debaixo do meu pé e ele não acha brecha de jeito nenhum. Então, aí eu lembrei disso, né? Não adianta. Ele me cerca de todos os lados, mas eu sei escapar dele. O diabo, isso mesmo, então... Dona Cida, perfeito. E aí, se a gente for ver, pessoal, você vê que o capeta não está parado. Dona Cida, vamos lá, né? Falar um português muito claro. Não é mais uma menininha de 20 anos. Exato. Mas o diabo é uma senhora casada, estruturada, com seus filhos, família estruturada. Mas olha como o diabo vai direto, né? E sem rodeios. O miserável achou ela lá no Facebook, catou, foi atrás. Não foi isso que os fariseus e saduceus fizeram com Jesus? Foram atrás de Jesus? Jesus estava lá na dele, catando lá as espigas de milho, vocês lembram? Né? No capítulo passado. E aí vem os benditos lá, saem de Jerusalém, vão para Galileia para ir atrás de Jesus. O diabo vai atrás da gente, né? E olha o que aconteceu aí com Dona Cida. Fica a dica, porque se o Espírito Santo está puxando esse assunto, é para vocês ficarem espertas, tá certo? Vocês veem que até o assunto foge um pouquinho do nosso tema central, né? Não estou falando só das pessoas em redor, estou falando das setas de Satanás. O Espírito Santo sabe de tudo. Pode falar aí, Maiana. Dona Cida até falou a palavra agora. Quando a senhora falou que aquela menina permitiu o beijo, ela deu uma brecha. E o diabo, ele não precisa que você abra uma porta, uma janela. Você só precisa deixar uma fresta que o diabo entra. Muitas vezes ele vem sutilmente, chega lá, a pessoa se apresenta. Nesse caso aí de Dona Cida, foi uma pessoa que ela já teve um contato no passado. Mas tem aquelas que chegam na igreja na intenção de casar, como essa menina, no desespero. O diabo até coloca alguém lá que aparentemente é de Deus, que consegue enganar o obreiro, até pastor. Aí a pessoa começa a ver os sinais, que aquela pessoa não é para ela, que aquilo não vai dar certo, mas foi o pastor que me apresentou, foi a obreira, foi a esposa. Eu acho que a esposa ficou traumatizada comigo quarta-feira. Eu não queria ir, mas eu fui na força da obediência, e a gente estava falando sobre isso. Eu falei, não, é uma área que realmente não me importa. Ela, você tem trauma? Eu falei, não, esposa, querendo ou não, a gente vê a vida dos outros. Eu vejo muitas pessoas que casaram recentemente aqui na terapia e que hoje tem uma senhora que o marido dela já não vai mais na igreja. Aí outro dia ela chegou na reunião das 18, aí alguém perguntou, cadê fulano? Ela, ficou lá assistindo o jogo. Tem outras pessoas que a gente vê que está levando aquele casamento empurrado com a barriga. Ela, mas você criou trauma? Eu falei, não acredito que Deus vai me deixar tanto tempo e quando aparecer ainda ser um enviado de Satanás. Não, eu estou com os meus olhinhos bem alerta. Você criou trauma? Não. Eu simplesmente não estou fazendo disso a minha prioridade porque eu estou bem só. E o casamento não é para mim fazer feliz, é para que eu possa fazer alguém feliz. Se eu não sou feliz sozinha, a outra pessoa não vai me completar. Aí ela falou, olhando desse ponto de vista, se eu dou uma brecha, eu estou vendo que aquela pessoa ali não presta, porque de todos os meios, Deus sempre vai mostrar para você o sinal lá, porque ele fala do povo pedir sinal, fala do sinal de Jonas. É isso. Você vai ver que aquela pessoa não é para você, você vai ver que aquela pessoa não é de Deus. Ele vai ter uma atitude aqui, ele vai falar uma palavrinha ali,
mas você está iludida, desesperada, quer porque quer casar, quer porque quer um namorado, porque todo mundo casou, só que não percebe isso. Como é que a pessoa está vivendo? Porque casar é muito fácil. Agora, permanecer casada que é o difícil. E a pessoa vai abrindo uma brechinha. Primeiro começa uma rachadura. O diabo já vai lá e coloca o dedinho dele. Aí a pessoa vai lá e abre a fresta. Quando vai ver, está um buraco maior do que a camada de ozônio. Já entrou não sei quantas legiões. E aí fica difícil. Para tirar um já dá trabalho, imagina tirar legiões. É complicado. Tudo é questão de estar atento e não dar brecha, porque Deus, ele bate na porta do coração, a gente tem que abrir. O diabo não. Se Deus abrir uma frestinha ali para passar um ventinho, ele, ó. Pessoal, estou repensando se eu posto essa de hoje ou não, viu? A gente falou muitas coisas pessoais. Se seu André um dia assiste isso aqui, vai dar um demônio. Você postou onde? No YouTube. Não vou postar essa hoje, não, viu? Vou até parar de gravar aqui, que não vai dar certo. Aliás, não, eu posso editar, né? Eu corto esse final. Vou fazer isso, vou cortar o final. Eu sou dessa, Fernanda. Eu sou dessa. Não, Dani, pode botar. Pode botar? Então acabou, agora já foi, vai tudo. Hoje a gente não deu nome aos bois. Não deu muitos nomes, né? Mas teve nomes. Isis, quer falar alguma coisa? Eu não estou mentindo, dona Lídia, estou falando uma verdade, né? Eu sei. Então, por mim... Sim, se prepara aí que amanhã a Adriana vai ler o Alcorão para todo mundo. Já avisou. Preparem os lombos. Eu quero saber o seguinte, amanhã, vamos encerrar já por aqui. Fernanda quer falar. Isis levantou a mão primeiro. Pode falar, Isis. Fernanda levantou primeiro, ó. Não foi não, Isis já levantou, já baixou. Desde Dona Cida, a Fernanda está levantando a mão. Ô, pare, velho. Hoje é Isis, que confusão do inferno. Eu só queria fazer uma ressalva dessa menina que deixa eu cair por causa de um beijo. Terapista depois, viu, Fernanda? Sempre há espaço para o arrependimento. Não, e a orientação é muito clara. Não deixa o diabo te acusar, porque o principal acusador nessa história, né, é o diabo. O diabo fica aqui, ó, e você errou, ao ponto de ele conseguir fazer a gente começar, meu Deus, eu errei. Pô, errou, tudo bem. Tem vida ainda? Então tem jeito. Não tiver vida, se lascou, já era. Mas tem vida? Tem jeito. Então vai lá, vai pro altar. Meu Deus, me perdoa. Eu não estava colocando o Senhor em primeiro lugar. Eu realmente estava priorizando a minha vida sentimental. Mas agora eu vou realmente priorizar o que é prioridade e quero uma nova vida com o Senhor. Acabou, eu quero uma nova chance. Deus nunca vai rejeitar um coração quebrantado. Nunca. Então, tá fácil para ela. E eu falei isso com ela, olha, tá muito fácil. Fica tranquila, não deixa o diabo te pesar, entendeu? Não estou te acusando, só estou te alertando. Saia disso aí fortalecida. É um aprendizado a mais que você está tendo, que se você realmente não colocar o Espírito Santo em primeiro lugar, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Se você não botar o Espírito Santo em primeiro lugar, o diabo vai colocar qualquer outra coisa na sua vida, e isso vai te atrair, você vai cair. Não sei se você vai ter outra chance. Aqui você está com vida, mas e se da próxima vez, que nem aquele boizinho lá no matadouro, lembra? Ele está lá no corredor. Se você caiu ali no corredor, meu irmão, ali já era, você vai ser abatido. Então, faça de tudo para você não cair no corredor da perda da salvação, certo? Aí eu expliquei, dei a dica a ela, segundo ela falou, ela já estava mais aliviada, que ela já estava, inclusive, buscando o Espírito Santo e já estava sentindo que Deus estava ouvindo e falando com ela. Falei, pô, então, maravilha, não tem nem mais o que a gente conversar, siga em frente, Deus é contigo, um abraço. Fala aí, Fernanda. Fernanda, você vai continuar dormindo? Então, tudo que foi dito, ele vem reafirmar a palavra que a senhora trouxe, uma palavra sobre vigilância, que permeia a nossa vida com Deus. Ela é a palavra martelinho que tem que estar ali o tempo todo na vida da gente. A observação que foi feita com relação ao período dos milagres e da memória com relação a esses milagres, para mim, ela remete à nossa caminhada na fé. Porque nós
traçamos mediante a fé de cada um e as priorizações de cada uma determinada caminhada na fé para cada, né? Cada um determina a sua mediante as suas prioridades. Então, nessa caminhada, nós teremos os nossos milagres, nós teremos os nossos momentos de deixar de vigiar, nós teremos nossos momentos de fraqueza, mas quando o Senhor Jesus adverte os discípulos com relação ao comportamento, e aí a gente entra na dúvida se ele já... Aí o Senhor Jesus chama eles à memória dos milagres que já aconteceram, é justamente para se olhar para trás e lembrar que o mesmo Deus está ali. O mesmo Deus que naquele período que eu estava firme na fé, que eu estava forte, ele me abençoou, é o mesmo que está aqui hoje, porque nós somos carne com inclinações, né? Nós temos inclinações diversas e a grande maioria dela para o mal, e nós tendenciamos, sim, em algum momento a fraquejar. Se nós reconhecermos isso constantemente, nós estaremos permanentemente vigilantes para todas essas situações que vocês trouxeram como exemplo, né? Tipo que Dona Cida trouxe, como a senhora colocou também, e nós estaremos sempre buscando fugir. O capítulo ele começa falando dos sinais, o Senhor Jesus fala dos sinais, Dona Cida percebeu os sinais, né? Foi colocada a questão dos sinais também. Eu já tive situações como essa não, parecida com a de Dona Cida, que eu percebi os sinais, mas antes até de que ele se evidenciasse muito, pelos ensinamentos da igreja, logo, inclusive para quem já está chegando, como foi também falado, eu já recuei. Teve um momento de dificuldade de fazer esse recuo, por não ver com os meus olhos carnais a maldade, a malícia. De fato, não vi até hoje a maldade ou a malícia, mas por uma ciúme de marido. Eu recuei. Qual é o exemplo que eu estou falando? Eu tenho uma amizade da minha pré-adolescência, desde que eu tenho 13 anos. É um amigo que a gente se trata por irmão. Preto, amarela, te amo, amarela, te amo, preto. Só que esse tratamento, e aí essa situação foi um pouco mais difícil, é diferente de quando alguém começa a se insinuar. Quando a gente percebe a insinuação, a gente já corta. Mas abrir mão de algo que não tem maldade, que você não está vendo, tal, é um pouco mais difícil, mas pela obediência e por tudo que a gente já é orientado é aquilo. A gente está sempre se analisando, avaliando e tentando trazer o que vem do altar para a gente, para a nossa vida de verdade. Se eu estou ali, eu vou usar. Eu já falei isso aqui antes. Eu tenho que fazer jus ao tempo que eu estou dentro da igreja, sentada naquela cadeira, ao que eu estou ouvindo. Então, aquilo que eu estou ouvindo, eu vou ter que botar em prática, porque eu não vou abrir a tal da brecha para o diabo entrar. Então, eu abri mão da amizade para priorizar, para obedecer, para respeitar e tudo mais. Então, assim, é a vigilância, como foi colocada, constante e permanente, é a consciência das nossas inclinações, é a consciência da nossa necessidade de estar sempre renovando, reforçando, ponto, inclusive, que a igreja ela é extremamente eficiente, porque ela está colocando as pessoas em constante movimento de fé, que faz com que a gente não se acomode. Acomoda naquela igreja quem realmente não sabe o que quer. Entendeu? Então, em suma, isso não é nada muito novo. É mesmo a gente tentando enxergar na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, tudo que a gente ouve, tudo que nos é ensinado, tudo que nos é pregado, e as experiências dos colegas, dos amigos também, que nos sirvam também de testemunho para a gente não precisar passar por determinados problemas para poder aprender, né? Como o bispo falou no sábado, ele aprende apanhando, ele tem que apanhar para ele aprender. Então, se a gente tem essa possibilidade ou de aprender com o erro do outro, ou de praticar o que está ouvindo,
a gente já evita muita coisa aí. Então, Perfeito, mocinhas. Mais alguém tem algo a falar? Ok. Amanhã, aí a gente continua, Mateus 16, eu tinha dito, Maiana, do 13 ao 20, né? Mas aí você amplia mais um pouquinho, do 13 ao 28. De você eu vou cobrar mais. E, como é que se diz? Vou me despedir de vocês. Amanhã a gente se encontra, 10 horas da noite. Vamos tentar ser o mais pontual possível, porque amanhã vai ter bastante coisa para a gente falar, pode ter certeza. E fica aqui na sala, vou pedir para as demais saírem, fica aqui na sala só Andresa e Maiana, pode ser? A oração que a Adriana pediu para a Ana. Vamos fazer Fernanda, oração. o cajado é seu. Vamos fazer oração, viu, Fernanda? Determina lá a cura da Ana. E aí depois a gente encerra, tá bom? Espera aí que eu vou pegar também o meu frasquinho. Espera aí. Vou deixar vocês sozinha aqui com o Monique, não deixar ela falar muita besteira, não. Eu nem vou falar nada. Gente, ela não parou a gravação, é isso mesmo, produção? Ficou bonito, viu? O que, gente? Isis. É para dormir. É um Tomás. segredo para dormir. O cabelo amanhã acordar limpo. Porque se eu dormir Arrumado. assim, eu acordo parecendo uma maluca. Ok, vamos lá? O nome tá aí? Aqui não são nomes, Ah. depois eu falo sobre. Fernanda, você abre o áudio e faz a oração final, entendeu? É assim. Não se faça, não. E, por favor, determina a cura da Ana, que Ana está ouvindo a sua oração nesse exato momento. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, Pai querido e amado, em nome de Jesus, ó Deus, mais uma vez, ainda na Tua presença, meu Pai, nos dirigimos a Ti. Um coração cheio de alegria, meu Pai, de gratidão por essa oportunidade, por essa experiência, pela vida de cada mulher que está ouvindo agora nesse momento. Meu Deus, agradecer também pela Sua misericórdia, Senhor, que se renova a cada dia sobre nós, que somos pecadores e falhos a todo momento, Senhor. Meu Deus, unidos pela fé, meu Deus, pela Tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós apresentamos a Ti a vida da dona Ana, meu Pai. Apresentamos as lutas, as guerras, os sonhos, os desafios e toda a batalha que ela vem travando nesse momento. Meu Pai, pelo nome de Jesus, meu Deus, eu determino a cura desta mulher, meu Deus, não pela minha vontade, meu Pai, mas porque eu vejo ali, meu Deus, uma alma, porque eu vejo ali um testemunho, meu Senhor. A Tua palavra, meu Deus, diz que o Senhor levou sobre si nossas dores e enfermidades, que o Senhor é o Deus que sara, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que ressuscita. Manifesta o Teu poder sobre a vida dessa mulher, em nome de Jesus, meu Pai. Que ela possa conhecer, meu Deus, o Teu poder, que ela possa conhecer a Tua glória. Meu Deus, venha ao encontro dela agora. Que ela possa perceber a Tua presença, Espírito Santo, que a Tua paz seja com ela, meu Pai. Que a cura dessa mulher, meu Deus, seja testemunho para ganho de almas, meu Pai. Que ela venha glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo na vida dela e da família dela. E nessa fé, meu Deus, na certeza de que o Senhor nos escuta, na certeza de que o Senhor, meu Deus, está com ela agora, eu já te agradeço. Eu te agradeço, meu Deus, porque eu sei que haverá vitória. Porque, meu Pai, ela está nesse momento, meu Deus, buscando ao Senhor. Como o Senhor fez comigo, como o Senhor me deu a oportunidade, como o Senhor me deu a cura para que houvesse a minha salvação, para que fosse testemunho, para que outros, meu Deus, viessem também te buscar. Faça com ela, meu Pai. Faça com ela agora. Renova, meu Deus. Traz o renovo, traz a vida, traz a saúde, traz a força, o vigor. Em nome de Jesus, meu Pai, eu já te agradeço. Que seja glorificado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Gente, eu fechei meu áudio, comecei a orar alto, aí eu falei, será que eu fechei o áudio e agora, sem querer, abri o olho? Não vi nada aqui, não atrapalhou, não. Ó, Eu fechei. só lembrando, tá? Estou lutando aqui por vocês, que tem um pedido, que não é o selo com o Espírito Santo. Então, quem ainda não me deu, estou na igreja quase todo dia, pode me entregar. Tá aqui? Não abri, não sei o que é de ninguém, mentira. Só sei o de Adriana, que ela escreveu para mim, pediu para eu escrever para botar aqui. Mas os demais, do jeito que me deram, tá aqui. Dobrado do jeito que vocês me deram, eu coloquei. Aliás, vocês mesmas colocaram. Então, tá aqui, quem ainda não deu, tá bom? Pode me dar aí depois. E até Gente, amanhã. interrompa a gravação, pelo amor de Deus. Vou interromper já.